Fala, cirurgião! Esse vídeo, essa aula é para você que está cansado de fazer a cirurgia da melhor maneira possível e mesmo assim aquele paciente tá te mandando mensagem, tá reclamando de dor, tá reclamando de alguma outra coisa e muitas vezes você mesmo não sabe como resolver isso. Então, na aula de hoje eu vou te contar o segredo, o que que eu faço para que o meu paciente não entre em contato comigo no outro dia, ele indique os colegas, os amigos, para que a gente possa fazer outros procedimentos, né? A gente consiga encher a minha cartela de paciente apenas com indicações. E eu vou te contar o segredo nesse super aulão que vai começar agora. Então senta aí, pega uma pipoquinha, já tô com o meu café e bora para nossa aula de hoje. Então você tem que deixar tudo escrito, assinado, documentado no seu consultório. Informar o paciente com clareza, sem frescura, sem drama, sem passar medo, só fala a verdade para esse paciente. Olha, aconteceu isso, a gente já tinha isso, que eu já passei para você, porque muitos casos de parestesia você já consegue enxergar na hora antes de fazer o siso. Infelizmente isso aconteceu, mas a gente vai fazer de tudo para que volte, para que cesse essa parestesia. A gente vai trabalhar com laser, a gente vai trabalhar com medicações, com vitaminas. E grande maioria dos casos, quando você realmente não tora o nervo no meio ali, eles voltam. Eu não tive nenhum caso meu que não voltou até hoje das parestesias. E olha que eu faço muito siso complexo. Eu tenho cara, mais de 200 sisos no mês, eu tenho uma quantidade de parestesia, tipo assim, um ao mês ou uma a cada 3 meses. Eu acho que é um a cada 3 meses, que esse ano eu ainda não tive caso de parestesia. Então vamos. Para quem quer esse conteúdo especificamente, é para você que quando você termina aquela cirurgia, que seja mais simples possível, você já entra com aquele pensamento, nossa, tomara que não me ligue amanhã, tomara que ele passe bem, tomara que dê tudo certo. Esse conteúdo é especialmente para você que não sabe resolver um tipo de problema quando esse problema acontece no pós-operatório do paciente, porque uma coisa é você fazer uma cirurgia bem feita, sutura bem feita, ver que está tudo adequado, outra coisa é o paciente cuidar, o paciente seguir o pós-operatório e ele ficar os 7 dias de sutura, voltar e tirar e você ficar livre desse tipo de problema aí no decorrer das semanas, no decorrer do mês, né? Então, o que que você vai dominar hoje nessa nossa aula? Você vai aprender a fazer uma prescrição inteligente para cada tipo de cirurgia, para cada tipo de pós-operatório que pode vir a acontecer, problemas no pós-operatório que pode vir a acontecer. Você vai entender como fazer uma orientação eficaz para esse paciente, manejo da hemorragia, infecção, alveolite, parestesia, pericoronarite, enfim. Eu vou passar para você da maneira mais enxuta durante essa aula, para que você saiba resolver esse tipo de problema, né? A gente vai abordar muitas coisas de maneira resumida para que você consiga estar aplicando aí no seu consultório e pare de receber esse tipo de problema, porque, querendo ou não, quando esse paciente entra em contato com você, você está gastando mais uma hora clínica. Isso não é bacana financeiramente para você e nem mentalmente. Que, por exemplo, hoje é domingo, se tivesse paciente me incomodando, me mandando mensagem, eu tendo que me deslocar para o meu consultório para resolver algum problema, seria muito complicado, né? Isso ia me drenar minha energia, que seria um momento que era para mim estar descansando para começar o batidão de segunda-feira. Então, bora dar continuidade, bora começar essa aula que eu tô ansioso para passar para vocês, que eu tenho muitos amigos que me mandam mensagem querendo resolver vários tipos de problemas, mas não tá dominando o básico. Isso aqui vocês vão entender o básico. O pós-operatório começa antes da cirurgia. Esse aqui é o mais importante. Pô, é controverso, né? Você pensar que o pós-operatório do seu paciente começa antes mesmo de você operar, antes do transoperatório. Só que muita gente esquece que antes a gente tem que planejar a prescrição, né? O antes tá ali naquela anamnese que você tem que fazer, aquele papelzinho que você passa para o seu paciente preencher e você não tá preenchendo, né? Então, com essa anamnese, antes da cirurgia mesmo, eu consigo antecipar riscos, preparar as orientações para cada tipo de paciente, ver o que que eu vou passar para esse paciente, né? Que seria a prescrição, entender a realidade que esse paciente, pô, esse paciente trabalha no sol, esse paciente pega peso, mora num lugar aí que é muito quente, o que que eu vou pegar no pé dele, o que que eu vou cobrar dele para que ele tenha um pós-operatório de ouro, para que ele consiga recuperar da melhor maneira possível. Então, o pós-operatório ele realmente começa antes, você absorver essas informações antes mesmo de começar o seu procedimento cirúrgico, né? E durante também
é muito importante, porque você vai avaliar o que você encontrou ali. Eu tive intercorrências de uma infecção ativa nesse paciente. O perfil do meu paciente, ele é muito ansioso, ele me escuta, ele é paciente meio ignorante, ele não vai seguir. Então, ali durante o procedimento, eu também consigo identificar, postergar, né? Postergar não, eu consigo antecipar problemas que poderiam vir. Então, antes eu tenho a minha anamnese, meu plano de voo, meu plano de prescrição, e durante eu consigo avaliar o que esperar do pós-operatório desse paciente. Também entra ali na parte prática, né? Foi uma cirurgia muito complicada, utilizei broca, eu sei que vai ter um desconforto, o que que eu vou passar para esse paciente que é normal e que não é normal. Então, essa é a explicação da importância do que acontece para esse paciente, o que que ele pode esperar, né, do pós-operatório dele. Que a gente tem 8 pilares que eu vou passar para vocês no decorrer dessa aula do pós-operatório perfeito, né? Primeiro de tudo é a prescrição cirúrgica. Eu tenho que saber o que que eu vou passar para o meu paciente, né? Muitas vezes antes mesmo do procedimento cirúrgico acontecer, eu já sei qual receita, qual medicamento que eu vou entrar com esse paciente, porque são anos fazendo a mesma coisa todos os dias, certo? Segundo, orientação ao paciente, eu vou falar para ele o que que eu posso falar para ele, que jeito que eu posso falar para ele, quando eu posso falar para ele. Hemorragia e infecção, que a gente vai abordar essa parte de hemorragia e infecção do paciente, quando ele está com infecção ativa, identificação, triagem, a conduta adequada. A alveolite, você vai aprender nessa aula como identificar o que que é essa danada dessa alveolite, como resolver esse problema. Pericoronarite, gente, eu vou falar para vocês a diferença entre aguda e crônica. Se você pode abordar o paciente que está com a pericoronarite ativa, pacientes que voltam, eu tô meio fugindo da ordem aí, mas ó, pacientes que voltam reclamando, também vou te ensinar a abordar esse tipo de coisa, tá? Um edema fora do normal, o paciente está com edema que não está na região do siso, foi para outro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre também. Vamos então para o nosso primeiro pilar, que é o pilar da prescrição cirúrgica. Você aí que não sabe prescrever para o seu paciente o tipo de medicação, você está correndo muito risco. Você tem que entender que prescrição, doutor, prescrição não é você copiar e colar e mandar a mesma coisa para todo paciente. É você saber exatamente o que está acontecendo, e são algumas coisas que a gente leva em base na hora de fazer a nossa prescrição para que seja prescrito da maneira correta, né? As dosagens, a quantidade, qual tipo de medicamento, se é antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, né? Tudo isso vai depender de algumas coisas. E essas coisas são o primeiro tipo da cirurgia. Foi uma cirurgia tranquila? Foi uma cirurgia complexa? Foi uma cirurgia com alto risco de contaminação? O paciente já estava com contaminação ativa? E durante o pós-operatório, o que você encontrou, né? Os achados transoperatórios ali pode mudar tudo. E lembre-se que quem prescreve para todo mundo erra para a maioria. Ou seja, você copiar e colar vai te dar uma dor de cabeça que você não está entendendo, tá? Vamos entrar aqui no pilar principal, que é o anti-inflamatório. Para toda cirurgia, eu gosto de entrar com anti-inflamatório. E a minha primeira escolha, e deve também ser a sua primeira escolha, é ibuprofeno de 600 de 8 em 8 horas, de 3 a 5 dias para o meu paciente. Temos também como segunda escolha a nimesulida de 100 miligramas, que o paciente vai tomar de 12 em 12 horas. Só que atenção à nimesulida, ela é muito hepático-agressiva. Ela é muito agressiva, proibida em vários países, e eu gosto muito dela, eu tomo ela, só que eu não recomendo muito. Por isso que ela fica ali como segunda escolha. Ela tem uma ação bacana, só que ela fica de segunda escolha porque o ibuprofeno ele é muito mais seguro que ela. Então, por que que o anti-inflamatório é o meu primeiro pilar? Ele não tem só ação anti-inflamatória, ele também tem ação de controle de dor, né? Ele tem uma ação analgésica, tá? Ele, além do controle da inflamação, ele já tem a ação analgésica. E muitas vezes a gente não entende o que que é o analgésico, que o analgésico puro, ele é de resgate. E o paciente só toma o analgésico puro se o anti-inflamatório não resolver, entenderam? Muita gente já passa tudo de uma vez, fala já toma tudo de uma vez, sendo que o analgésico puro, que é a dipirona ou paracetamol, eu vou até falar um pouquinho com vocês sobre isso,
Ele é só de resgate, olha lá, analgésico ele é utilizado como resgate e o mais indicado para todos os casos são paracetamol de 750 miligramas que o paciente vai tomar de 6 em 6 horas. Você pode copiar esses slides aí, por isso mesmo que eu estou deixando na descrição aqui, tá? Mas eu quero que você entenda que primeiro de tudo, para toda cirurgia é importante a gente entrar com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório pós-cirúrgico. Às vezes a gente nem tem a necessidade real de entrar com antibiótico, né? Nem sempre o antibiótico é indicado para todo tipo de cirurgia, galera. Olha esse quadradinho aí. Esse é o erro mais comum. O antibiótico não é para todas as cirurgias. Quando que ele realmente é indicado, cara? Quando a gente tem um processo infeccioso lá ativo, paciente imunossuprimido, cirurgias que demoraram muito e tem muito alto risco de contaminação. Cirurgias mais simples, como extrações simples, paciente de dente que não está inflamado, não está infeccionado, não te deu trabalho, foi uma cirurgia muito tranquila, às vezes a gente nem precisa entrar com antibiótico, a gente entra só com as orientações para esse paciente fazer uma boa higienização e um anti-inflamatório para que não haja dor, e aí sim a gente passa o analgésico, que seria um analgésico de resgate, que pode ser o paracetamol ou a dipirona para esse tipo de paciente. Mas qual que é a minha primeira escolha ali no caso de antibiótico? Amoxicilina de 500 miligramas, ele vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Agora, meu paciente é alérgico, eu vou passar azitromicina. Não, evita a azitromicina, deixa ela para último caso, porque a azitromicina ela não mata bactérias anaeróbias. Agora, se você tem um paciente que é alérgico à penicilina, aí sim você pode entrar com a clindamicina, que é a mesma posologia, só abaixa a miligrama dela, mas o paciente também vai tomar de 8 em 8 horas, 7 dias, e eu acho que é muito fácil você decorar para passar para esse paciente. Ah, mas o paciente é alérgico à penicilina e à clindamicina. Aí sim você pode entrar com a azitromicina e instruir uma boa higienização do local do procedimento cirúrgico para esse paciente e um acompanhamento bacana, tá? A gente também tem alguns casos especiais que eu deixei escrito aí para vocês, para a gente acompanhar que o paciente vai ter uma prescrição adaptada para esse paciente. Pacientes que estão hipertensos, a gente deve evitar o Line. Paracetamol é a opção mais segura para o controle de dose operatória. O Line, o ibuprofeno ele se enquadra, a mesmo se enquadra. Então, cara, aí o que que você pode fazer paciente alérgico? Ah, não, vamos entrar com, por exemplo, paracetamol com codeína, tá? Você pode entrar para casos mais difíceis, cirurgias mais complexas e pacientes que sofrem desse tipo de comorbidade, né? Que ele tem alergia à AN, pode entrar com um parco para controle da dor e aí você entra ali com antibiótico também. No meu caso, eu, Dr. Kleber, já prefiro agir assim para esse tipo de paciente. Paciente diabético, a gente sabe que ele tem uma dificuldade ali da cicatrização, ele tem uma cicatrização mais lenta, ainda mais nas áreas periféricas, que a gengiva entra como essa área periférica, a gente também deve lembrar de sempre passar antibiótico para esse paciente como proteção para você e para ele também, para a gente ter uma cicatrização mais adequada lá, certo? Nossa paciente gestante, também recomendo evitar anti-inflamatório. Se você viu a minha aula sobre gestantes, você sabe que a gente não pode passar anti-inflamatório para essa paciente. No último caso, na hora do desespero, você pode só passar a dexametasona antes ou depois e também dose única para esses pacientes. O analgésico que você vai utilizar, que já não é um analgésico de resgate, é um analgésico puro que você precisa dele, é o paracetamol 750 miligramas, certo? Nos slides anteriores está a posologia dele para você utilizar, para você passar para esse tipo de paciente. E lembre-se também que o antibiótico, a amoxicilina, é altamente segura para sua paciente. Você pode estar passando tranquilamente para ela sem medo de ser feliz. E a regra de ouro é que se você tem uma paciente que você está em dúvida, não sei se eu posso isso, não sei se eu posso aquilo, e agora o que eu faço? Você pede uma liberação médica. Não é feio você pedir uma liberação médica. Não é feio você adiar o procedimento dessa paciente para segurar a própria segurança dela. Às vezes você vai achar tipos de paciente que são altamente ignorantes, vão achar ruim. Só que foda-se, você tem que se proteger, você tem que proteger o paciente, lembre-se disso, tá bom? Falamos um pouquinho sobre as medicações, né? Óbvio que eu tenho uma aula que eu me aprofundo muito mais e te explico muito mais. Isso aqui é só um resumão do pós-operatório de ouro. Tá lá no nosso curso pós-operatório de ouro.
Tá barato, low ticketzinho para você aprender. Tem lá 8 aulas, eu acho que é mais de quase 2 horas, ou se não bateu 2 horas de aula, eu comentando especificamente cada pilar que eu tô passando para vocês. A gente tem uma aula, um aulão específico de 15 a 25 minutos, dependendo do tema. Pro pilar 2, nós vamos entrar nas orientações ao paciente, né? Esse aqui é o que é o mais ignorado, às vezes por pressa, às vezes porque a odontologia brasileira nos exige essa velocidade, porque a gente precisa fazer uma alta demanda para que a gente consiga ganhar um dinheirinho, comprar nossas coisas e conquistar nossas coisas. Às vezes eu acho que isso aqui é o motivo que a gente evita muito uma parte tão importante que é a orientação ao nosso paciente. Você pode saber prescrever tudo certo, você pode abordar tudo certo, mas se você não saber conversar com o seu paciente para evitar problemas futuros, você tá ferrado, meu amigo. E se o paciente não entender o que fazer também, você tá ferrado, meu amigo. A prescrição não vale de nada, as medicações não valem de nada se ele não souber o que que ele tá fazendo, o que que tá acontecendo, o que que é normal. Então, quando eu devo dar as orientações para o meu paciente, você deve dar as primeiras orientações antes mesmo do procedimento cirúrgico. Depois, você vai tocar no assunto na cadeira enquanto você está costurando, depois que você está costurando. E depois você tira o seu paciente da cadeira, leva ele para a cadeirinha de avaliação ali, para onde você conversa com esse paciente, senta, deixa ele se acalmar, porque ele teve um pico de adrenalina e esse pico de adrenalina caiu, certo? Conversa com ele tranquilamente, reforça as orientações. Tem gente que dá só orientações na cadeira porque quer se livrar desse paciente muito rápido, precisa, né, passar para o próximo paciente. Só que quando você negligencia essa parte das orientações, ou você passa rapidinho na cadeira ali, não dá certo, porque o cara tá ansioso, ele teve aquele pico de adrenalina, ele não tá prestando muita atenção, muitas vezes ele só concorda com você. Pronto, acabou, vai para casa, não lembra de nada. Então as orientações elas devem ser feitas na cadeira, devem ser reforçadas na hora da saída do paciente. Então, só refrisando aqui na cadeira, só o essencial, segura uma gaze, vai passar para o paciente, ó, meu queridão, você vai segurar uma gaze aí por 30 minutos, às vezes nem 30 minutos, eu falo para o paciente, segura 10 minutos, é o tempo de você ir na farmácia, porque muitas vezes eu já fiz um controle de uma boa hemostasia ali, mas eu ponho a gaze, tá lá, segura essa gás aí 10 minutos, é o tempo de você ir na farmácia, comprar suas medicações e ir para casa tomar o seu sorvete, tá? Não gospe, não faça bochecha, não use canudinho, nada que vai forçar o nosso pontinho ali para não atrapalhar a nossa cicatrização. Evite coisas quentes, meu amigo. Isso aqui é na própria cadeira lá, tá? Você vai conversar com isso, falar essas coisas para ele. São coisas simples, né, que você está falando na cadeira que ele consegue absorver. E não fazer atividades físicas, porque causa um aumento, na pressão arterial, enfim, vai evitar calor, essas coisas mais básicas que a gente já passa ali na própria cadeira desse paciente. Aí na saída, eu vou entregar para esse paciente e falar sobre as medicações que ele tem que tomar, tá? Que aí vai estar a minha prescrição certinha, de acordo com o que eu fiz, de o grau de dificuldade que eu tive na cirurgia, de acordo com todas essas coisas, tá lá a minha prescrição certinho, como ele vai tomar. E uma coisa bacana, ao invés de você falar para ele, olha, tome de 8 a 8 horas, você vai falar, esse aqui você vai tomar 8, esse daqui você vai tomar 16 e outro medicamento às 22. Isso ajuda o paciente, incentiva o paciente a tomar direitinho do que você falar de 8 a 8 horas para ele, tá? É só uma ideia para facilitar o entendimento do paciente. E você vai contar para ele o que que é normal, isso aí já depois de tirar ele da cadeira, depois de você passar aquelas orientações mais simples, você vai contar para ele o que é normal para esse paciente. Ó, normal é uma dor, inchaço nas primeiras 48 horas, mancha roxa na pele, ainda mais aqueles pacientes que é muito branquinho, de tanto colocar gelo às vezes fica roxo nem por conta da cirurgia, mas por conta da utilização do gelo, dificuldade leve para abrir a boca, isso tudo são coisas que é normal. Agora, o que não é normal, meu querido? Febre, tá? Acima de 38 graus, você continuar sentindo uma dor depois do terceiro dia, isso aí já foge da normalidade. O sangramento ele não tá parando, não tá cessando hora nenhuma, mesmo você seguindo as orientações. E o inchaço que se expande, por exemplo, desce para a região do pescoço, não é normal também. E esse paciente tem que saber o que não é normal. O que eu gosto de fazer? Deixa eu só ver se esse slide vai complementar. Tá.
que eu gosto de fazer, galera, para esse tipo, para esses pacientes, que é uma coisa que eu vi que melhorou muito a minha vida, me ajudou bastante. Além de eu dar uma folhinha com todas as recomendações, com tudo que ele tem que fazer certinho no pós-operatório, eu estou enviando um vídeo para esse paciente. Um vídeo chega no WhatsApp desse paciente comigo mesmo, que eu já gravei, que entra aqui, ó, no nosso contato do dia seguinte. O que que acontece? Eu fiz a cirurgia hoje, amanhã, o paciente saiu, já chega o vídeo, tá? Do pós-operatório para ele seguir as coisas, as recomendações, as coisas mais importantes resumidas no vídeo, tá lá. E no outro dia, que é esse aqui, é a chave de ouro, que é uma coisa que vai te ajudar não só na recuperação do seu paciente, e vai te ajudar também esse paciente te indicar em outras coisas, é você entrar em contato com ele no outro dia. Hoje, por conta da alta demanda que eu atendo, eu não consigo entrar em contato, mas eu pago uma pessoa justamente para isso, para fazer um controle pós-operatório. Seu João, como é que o senhor tá, seu João? Ontem a gente fez a cirurgia, o que que o senhor tá sentindo? Tá tudo beleza? Como é que foi o sangramento? Como é que tá conseguindo ficar de repouso? Tá conseguindo higienizar, cara? Esse aqui é a melhor coisa que a gente já fez, a gente adequou lá no consultório. Primeiro porque todo mundo começa a indicar, segundo porque todo mundo fala, porra, ninguém nunca se preocupou comigo nesse ponto, para essa parte aí de cirurgias odontológicas, nada que eu fiz, nenhum dentista já fez isso comigo. Isso vai fidelizar esse paciente e no outro dia, se ele tiver uma coisa que está fugindo do normal, ele vai constatar e eu consigo antecipar os problemas desse paciente. Ah, eu tô com febre. Ah, eu tô com sangramento. Não, vem cá no consultório que eu já vou ver. O doutor Kleber já vai avaliar pra você, já vai olhar, vamos colocar ele na cadeira, vamos avaliar, vamos evitar problemas. Eu tô com inchaço que tá descendo um pouquinho. Não, vem cá no consultório pra gente avaliar. Entendeu? Então, isso além de fidelizar o seu paciente, ele vai te poupar problemas que ficariam grandes dentro de 3 a 4 dias, certo? Muito importante essa parte da ligação. Entrando agora no nosso terceiro pilar, galera, só lembrando a vocês, né? Cada pilar eu vou falar isso, provavelmente, porque eu falo muito e eu tenho que lembrar dessas coisas. É muito mais profundo do que eu tô passando. Esse aqui é só um resumão. Tá lá no curso do pós-operatório de ouro. Se você quer se aprofundar em cada uma dessas áreas que eu tô falando aqui, você adquire o curso, tá baratinho, 197. Você pode ter acesso a todas essas aulas. Eu quero mais ajudar. É um preço bem, sei lá, duas pizzas, preço de duas pizzas. Uma pizza hoje é 140. Eu comprei ontem. Puta que pariu. Mas é para ajudar vocês, para vocês entenderem, ajudar vocês, não só vocês, seus pacientes também. Vamos entrar aqui no terceiro pilar, que é a hemorragia pós-operatória. Claro, fudeu. O que que foi? O meu paciente tá com hemorragia. Calma, vamos resolver. Eu vou te ensinar a resolver esse problema aqui. O paciente já te liga dizendo, ou quando você implementou o que eu tô passando para você, o paciente já te ligou, você ligou para ver, o cara falou que tá com sangramento ativo, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é fazer esse paciente identificar para a gente se é realmente um sangramento ativo, né? Ou muitas vezes eu recebo a mensagem, nossa, estou cuspindo aqui parecendo fígado, né? O coágulo, né? O coágulo é o que a gente quer, só que ele fica cuspindo. A gente tem que entender se é um sangramento que ele está estimulando. O paciente ele está estimulando, está causando esse tipo de sangramento. Seu João, o senhor ficou quieto, o senhor está tomando canudinho, o senhor fica cuspindo. Como é que é esse sangramento? Você tá achando ele meio ralo, ele tá meio escuro, por quê? Tá misturando com a saliva ou não, entendeu? É uma coisa da gente identificar antes mesmo de chamar esse paciente. Uma coisa que você pode pedir para evitar que esse paciente vá no seu consultório, que às vezes o paciente ele tem um limiar de desespero, cada um tem um. Ó, seu João, pega um copo aí, gospe e me manda uma foto. Na própria foto é meio nojento, eu sei, mas na própria foto você vai conseguir identificar se tiver um vermelho vivo e constante, realmente está havendo sangramento, você pede para ele no seu consultório na hora. Rosado é o sangue normal, o mais rosado é o sangue normal, é o que é esperado pós-operatório desse paciente, ainda mais dentro de 24 a 48 horas, certo? Isso é um jeito de evitar a necessidade desse paciente ao seu consultório, né? Você consegue fazer isso até mesmo por WhatsApp para avaliar esse tipo de risco. Agora, o que que acontece se eu tiver um sangramento ativo? Realmente meu paciente está com ele tá com hemorragia ali ativa. O que que eu posso fazer? Eu acho que nem tá nesses slides. Tá.
O que que eu faço? Vou passar isso para vocês mais aprofundado para esse tipo de paciente. Primeiro de tudo, a gente pode tentar. Primeira abordagem, eu tô vendo que a sutura tá bem feita, tá tudo ok. Primeira abordagem é a pressão, a compressão ali com a gás. Põe esse paciente para morder a gás e fica acompanhando. Vai fazer outras coisas, deixa ele mordendo, vai trocando, trocando, trocando. Não cessou? Beleza. O que a gente pode fazer então? Vamos anestesiar? Bora. Você vai pegar aquele anestésico que você tem com o vasoconstritor, vai colocar lá e tentar vedar. Como você já anestesiou, cara, refaz o ponto, não fica com preguiça não, solta mais tecido, tenta envolver, às vezes a sutura não tá tão satisfatória assim, não faz mal, já tá anestesiado, faz isso, não vai te matar. Fez isso, mesmo assim não deu certo, se você tiver o laser, pode ajudar, que o laser tem a função ali de controle para ajudar a coagular esse paciente. Fez isso, não deu certo, cauteriza, tenta achar qual vasinho que é. Fez isso, não deu certo, aí a gente tem uma medicação que chama Transamin, tá? É ácido transaxônico, alguma coisa assim. Mas Transamin é o nome comercial, se você precisar você vai saber. Você vai pegar 2 comprimidos, eu tenho no meu consultório. Se o paciente não tiver trombose, não tiver nenhum problema cardíaco mais severo, mais grave, eu ponho os dois comprimidos na boca desse paciente e a gente espera ali dentro de 5 a 10 minutos já vai resolver. Agora, nenhum desses efeitos, nada que eu fiz aqui resolveu, o câmbio não está cessando, continua aquele sangramento vermelho vivo. Aí você pode encaminhar esse paciente para o hospital, para algum pronto-socorro odontológico ou o próprio hospital mesmo. Agora, atente-se a pacientes que tomam AS, por exemplo, anticoagulante, porque o sangramento ele realmente é normal. E isso você tem que saber naquela conversa antes do procedimento cirúrgico que envolve a anamnese, tá? Então, no pré-operatório, se você vê que o paciente ele está tomando um anticoagulante, não tem por que você abordar, você pede a liberação médica ou pede para o médico suspender se for seguro para esse paciente. Agora, você operar mesmo assim, sabendo que o paciente toma um anticoagulante e não vai poder tomar o Transamin, aí, meu amigo, você tem que segurar essa pica sozinho, que é um problema muito grande para você e você sabe, você não é lei. Infecções pós-operatórias. Como é que eu vou identificar então que o meu paciente ele está com infecção, né? Saímos ali da parte do sangramento, vamos entrar aqui na parte da infecção. Primeiro de tudo é a dor crescente após 3 dias. Cara, primeiro e segundo dia normal aquele desconforto. Tem paciente que é mais fresco que o outro, e tem pacientes que é mais forte, que até mesmo depois do terceiro dia com dor ele não te liga. Então, por isso que a gente tem que fazer esse controle, esse contato com o paciente. Então, o meu paciente manda mensagem, pô, ainda tô com um desconforto grande aqui, e você viu que já passou de 72 horas. Liga o alerta, pede para esse paciente ir no consultório. Pô, passou 3 dias e ainda tô inchado. Pede para esse paciente ir pro consultório para você avaliar. Eu tô com a febre, já passou 2 dias. Pede para esse paciente ir no consultório. Supuração visível. Cara, tá dando um gosto amargo na minha boca, tá drenando pus, doutor. Pede para esse paciente ir pro consultório, que não é normal. O que que eu faço nesses casos? Utilização de antibiótico adequado ao quadro. No caso, se o paciente já está tomando amoxicilina, se você já passou antibiótico, você pode fazer associação dessa amoxicilina com clavulanato, né, para casos de bactérias resistentes, vai resolver o seu problema e ver se a higienização desse paciente está realmente satisfatória com esse paciente lá na cadeira. Põe esse paciente na cadeira e olha, depois de 3 dias, esse tipo de dor não é normal. Infecções odontogênicas podem evoluir rapidamente para espaços anatômicos adjacentes. Celulite, angina de Ludwig, segmentos ativos é obrigatório. Cara, se você demorar, domina o ponto, vai aparecer no jornal. Dentista foi fazer extração de siso, o paciente morreu. Porque o jornal é sensacionalista, só quer fuder a gente. Então, evita esse tipo de coisa. Vocês já viram muitos, mas muitas vezes nem é culpa do dentista, é culpa do próprio paciente que não seguiu a recomendação. E às vezes é só o azar da bactéria ter se espalhado no corpo e o paciente não ter procurado a UTI. Então, para esses casos, antibiótico na hora. Lembrando que no curso pós-operatório de ouro a gente fala de maneira muito mais completa desses casos, dessas atuações, de coisas que podem acontecer. Igual cada aula, cada pilar desse deve ter uma aula de 15 a 25 minutos. Então eu consigo me aprofundar muito mais, até porque a gente não tem tempo de falar tudo. Isso aqui é só um resumão para que você entenda a importância e às vezes você até consiga empregar já no seu consultório. Ao número 4, vamos entrar. Pilar número 4, vamos entrar aqui na parte da alveolite, a complicação mais comum que a gente tem no nosso consultório. Ela é a complicação mais frequente de pós-operatório de extração dentária. Ela tem algumas apresentações que são bem características dela mesmo e a gente tem a conduta
certa para se fazer. Primeiro de tudo, eu tenho que entender como é que eu vou identificar alveolite no meu paciente, porque muita gente fala que nunca teve alveolite no caso de alveolite, mas nem sabe o que que é alveolite. Como não sabe, não tem. Se você não sabe, se você é ignorante, você não sabe, entendeu? Como identificar? Dor intensa do segundo a quarto, e quarto dia após extração. Na verdade, terceiro dia, se o paciente está com dor intensa. No segundo dia, se o paciente está com muita dor, tá errado. Esse paciente não pode sentir dor a partir do segundo dia, é uma dor intensa, né? Ainda mais se ele estiver tomando as medicações, estiver seguindo as recomendações certinhos, ela não cede nem com aquele analgésico de suporte que a gente passa para esse paciente, né? Então, e você olha. Ou ele tem uma ausência de coágulo, não tem sangue, não está coagulando, ou ela é seca ou não é seca, então você consegue ver, e o cheiro é bem característico da alveolite. Por que que isso acontece? O coágulo, ele se forma, mas ele não se organiza, né? A gente tem alguns fatores, são pacientes, muitas vezes são pacientes, esse tipo de paciente causa muito esse problema, que o anticoncepcional é um causador, tabagismo é um causador gigantesco, irrigação excessiva no pós-operatório, ficou lavando tudo, tirando aquele coágulo, ficou seco, ficou sem sangue da alveolite, tá? Então, por isso a importância das orientações, ou predisposição individual do paciente, para o paciente mesmo, mas muitos casos, no meu consultório, paciente tabagista, paciente que não está higienizando, você vai lá dar uma irrigação, dar uma limpeza, você vai olhar o que que é, vai jogar um jato de soro, sai 1 quilo de comida, alimento que ele comeu há 2 dias atrás. Está lá, intocado lá e não me ajuda, aí causa alveolite mesmo. Kleber, então qual que é a conduta para esse tipo de caso de alveolite? Primeiro você vai irrigar com soro, certo? Irriga bastante. Se você vê que tá seco, mesmo assim você mexendo lá não sai um sangramento, aí você tem que fazer uma curetagem leve para tentar causar um sangramento para que haja uma coagulação, né? Porque sem sangue não tem como coagular. Eu gosto de utilizar uma medicação que chama Alveolex, vou colocar para vocês aí na tela, que é muito bacana, né? Ou alvéolo com eugenol, pasta específica, no caso a pasta específica, o Alveolex é o que está dando certo para mim nesses casos. Não recomendo a fazer curetagens muito agressiva, porque eu já vi casos de que a cirurgia do siso, o cara foi lá, fez a cirurgia bonitinha, só que o paciente não seguiu as recomendações de alveolite, foi fazer uma curetagem pós, causou um tipo de parestesia. Então, ficar muito esperto com isso. E a gente pode utilizar um analgésico mais potente e reavaliação em 48 a 72 horas desse paciente. Óbvio, você tem que acompanhar o seu paciente para não evoluir, tá? Então, tá aí os fatores de risco de novo. Tabagismo é o número um, anticoncepcional oral é algum tipo de predisposição. Predisposição individual, no caso, predisposição individual, eu falo que depende muito ali do pode ser muito por causa da higienização desse paciente, né? E deslocamento de coágulo, esse paciente fica limpando 24 horas, tirando coágulo ali, também é um grande causador da alveolite, meus amigos. E lembrando que eu me aprofundo muito mais no pós-operatório de ouro. Vamos para nossa quinta aula, parestesia. Cara, só não tem caso de parestesia que não opera ou quem opera pouco. Isso aí é um fato, né? Eu nunca quebrei lima fazendo um canal do meu paciente porque eu nunca fiz canal. Entendeu? Eu nunca. Restauração minha nunca caiu, pô. Orgulhosão de fazer, de falar isso, porque eu só fiz uma na época da faculdade. Ela não caiu, eu recebi até hoje, a gente acompanhou o paciente, restauração minha não caiu. Então, se você não faz, você não tem. Se você faz, você tem um risco de ter esse tipo de caso. Então vamos lá, meu paciente chegou com parestesia no meu consultório, ele tá com a dormência, era um siso mais complicadinho. É isso. O que que eu tenho que fazer primeiro? Para me identificar, eu tenho que identificar a parestesia, né? O que que é essa parestesia? Por que que ela está acontecendo? O que que aconteceu que esse paciente está com parestesia? Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar a parestesia da anestesia residual, né? As primeiras horas não são horas diagnósticas, não são importantes para o diagnóstico, porque o paciente ele ainda está anestesiado. Geralmente, o paciente pode falar para ele esperar pelo menos 3 dias para te dar um outro feedback para saber se não é uma anestesia residual, depende da quantidade de anestesia que a gente colocou, quanto de anestésico a gente colocou, qual anestésico a gente colocou também. Isso pode levar a se estender muito tempo a própria anestesia, às vezes nem é parestesia em si. Documento
documentar tudo imediatamente. Como que foi, o que que aconteceu, por que que você, sua hipótese disso ter acontecido, eh, documente tudo imediatamente. Data, descrição detalhada, como é que aconteceu, por que que aconteceu, o que que foi, o que que você acha que foi, qual é o seu prognóstico, região afetada, extensão, é só no queixo, é só mentoniano. Então você tem que deixar tudo escrito, assinado, documentado no seu consultório. Informar o paciente com clareza, sem frescura, sem drama, sem passar medo, só fala a verdade para esse paciente. Olha, aconteceu isso, 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 a gente já tinha isso, que eu já passei para você, porque muitos casos de parestesia você já consegue chegar na hora antes de fazer o siso. Infelizmente isso aconteceu, mas a gente vai fazer de tudo para que volte, para que cesse essa parestesia. A gente vai trabalhar com laser, a gente vai trabalhar com medicações, com vitaminas. E em grande maioria dos casos, quando você realmente não tora o nervo no meio ali, eles voltam. Eu não tive nenhum caso meu que não voltou até hoje das parestesias. E olha que eu faço muito siso complexo. Eu tenho uma. Cara, mais de 200 cis no mês, eu tenho uma quantidade de parestesia, tipo assim, um ao mês, ou uma a cada 3 meses. Eu acho que é uma a cada 3 meses, que esse ano eu ainda não tive caso de parestesia. Então vamos basear isso. Eu tenho caso, porque eu faço muito. Se você faz muito, você vai ter muitos, não muitos casos, mas você vai ter mais casos de quem faz pouco. E qual que é a minha conduta, cara? Às vezes aqui tá só a vitamina B, mas inicialmente, se é uma parestesia mais leve, paciente mais jovem, é uma coisa que não foi tão agressiva, eu entro sim com as vitaminas do complexo B. Agora, caso seja algo mais agressivo, aí a gente tem um protocolo de etna, protocolo de laser. Na verdade, as trinas mais leves, como eu tenho um laser lá, eu já entro com o protocolo de laser, né? Mas quando é mais agressivo, ou pegou o alveolar inteiro, tô sentindo os dentes e tudo mais, aí a gente já pode entrar com Aetna, que é um tratamento mais caro, mas é um tratamento que costuma resolver para esse paciente. E você tem que falar para esse paciente da maneira mais sincera possível, por que que aconteceu, isso pode acontecer, é normal, vamos fazer o tratamento, eu tô contigo. E obviamente você tem que documentar. Agora, como você deve documentar? Registre em prontuário cada atendimento, cada ligação, cada queixa do paciente, cada orientação fornecida. Tudo registrado e armazenado, porque, cara, tem gente de muita má fé, você pode fazer as coisas da maneira mais certa possível, e tem gente de má fé no mundo que mesmo assim vai querer te causar problema. Então, quando você tem tudo documentado, vai te evitar muitos problemas e muita dor de cabeça. Lembrando que essa aula está completa no nosso curso pós-operatório de ouro, que tá baratinho, tá só R$ 197 para você aprender de vez, que isso aqui quando você aprende, vira o seu arroz com feijão, você não esquece mais. Entramos aqui então na pele coronarite, o erro mais comum. O erro mais comum, galera, é você confundir a pele coronarite da fase aguda com a fase crônica. Simplesmente isso. Vou te ensinar a identificar, a diferenciar a fase aguda e da fase crônica, e vou te falar quando você pode abordar e quando você não pode abordar. Fase aguda é aquele paciente que já vai chegar no seu consultório com essa mãozinha aqui, doutor do céu, que dor, o siso tá foda, tá doendo, tá querendo nascer, o cara tá inchado. Você põe ele na cadeira e não consegue abrir a boca porque ele tá com um trismo lá. Você olha, visualiza, tá vermelho e muitas vezes tá terminando sangue ou até mesmo saindo pus. Ali você identificou a fase aguda da nossa querida e temida pericoronarite, certo? Vou falar para vocês um pouquinho mais sobre ela depois. Agora, na fase crônica, leve desconforto, doutor. Não, já tem meses que eu tô sentindo isso aqui. Ele consegue conversar, consegue abrir a boca, ele tá com desconforto lá, mas mesmo assim ele não vai chegar com essa dor tão forte. Então, essa aí seria a parte crônica. Você olha, realmente tem a inflamação, mas não tá tão inflamado. Ele não tá tão inchado, tá? O que é a conduta? O paciente chegou para mim no plantão, pô, tô no plantão da Uniodonto, tô lá, tô atendendo o paciente, chegou com a pericoronarite aguda, muita dor, mãozinha aqui, trismo e tá tudo vermelho. O que que eu posso fazer? Primeiro de tudo, você vai higienizar. Muitas vezes ela é causada pelaquela gengivinha, ou berro, se eu não estou enganado, o nome que fica em cima do siso ali, meio que nasceu, meio que não. Você vai jogar um jato de soro lá, você vai ver que ela até vai dar uma subidinha assim, ó. O soro entra, comidinha sai, ou coisas você vai conseguir
tirar o que está lá dentro, a placa sai, isso aí já vai ajudar a dar um grande alívio para esse paciente. Você pode irrigar também com clorexidina, tá? O clorexidina e o soro é o padrão ouro para higienização. Você tem que entrar com esse paciente com antibiótico, entra com antibiótico, amoxicilina. Se você achar que é resistente ou se o paciente voltou, associa com clavulanato. Se mesmo assim, se o paciente for alérgico, clindamicina. É um padrão ouro para tudo. Amoxicilina e clindamicina, amoxicilina e clavulanato. É a tríade do sucesso do antibiótico na odontologia. Você vai instruir esse paciente sobre higienização, tá? Você vai fazer a primeira higienização dele na sua cadeira, só que esse paciente tem que saber que ele precisa higienizar em casa, com clorexidina 012, usa uma semana e depois de 5 a 7 dias você vai reabordar esse paciente. Na literatura, fala que a maioria dos artigos falam que você não pode abordar, você não deve fazer esse tipo de cirurgia, porque quando você for fazer esse tipo de cirurgia, você vai disseminar as bactérias para outros locais. Então, muitas vezes não é recomendado realmente você abordar esse tipo de cirurgia, porque pode dar muito problema para esse paciente. Então, o que, que a galera recomenda na literatura? Limpa, medica, instrui, semana que vem você pode operar, tá? Depois que dá uma cessada, dá uma matada nas bactérias, aí sim você pode operar o seu paciente, certo? Então é o que? Reduzir para a fase crônica, na fase crônica você vai poder operar o seu paciente. E agora, a pericoronite crônica, por que não adiar? Não tem por que você adiar, né? O dente ele não vai romper, não tem possibilidade desse dente nascer. Esse dente vai ficar infeccionando, inflamando. Ah, resolvi agora, mês que vem ele volta. Resolvi agora, mês que vem. Então já tira esse dente. Já fala pra esse paciente, pô, cara, para de frescura, vamos tirar esse dente aí, vai ficar sofrendo mais por quê? Entendeu? Então já resolve. Você tem que abordar nessa fase crônica. Você tem que passar um medinho no seu paciente, que pode evoluir para aguda a qualquer momento. E cada episódio que isso acontece vai dando algum tipo de sequela nesse paciente. Às vezes a infecção tá ali, tá causando reabsorção de osso ali no segundo molar, a gente não sabe, né? E a indicação cirúrgica ela é obviamente muito clara para esses casos que a gente tem que abordar. Lembrando que eu me aprofundo muito mais nisso, numa aula de 15 a 25 minutos lá no curso do pós-operatório, que tá apenas R$ 197, meu amigo. Você tá dando bobeira se você não compra. Pilar número 7, edema e dor. Até onde é normal o inchaço? Até onde é normal a dor do meu paciente? Eu gosto muito, eu até abordo muito com os meus estagiários essa parte da dor, né? Porque tem paciente que é mais mole mesmo. Tem paciente, e geralmente, como eu pego muito adolescente, filho único e homem. Filho único, se for filho único, homem fodeu. Mas filha única também, que são as pessoas que são mais mimadas, que precisam mais chamar atenção, ou se é um pai que trabalha muito, isso entra muito ali na parte psicológica. Então, ele quer chamar algum tipo de atenção, ele vai sentir uma dor imaginária e isso eu já derrubo no perfil dele, né? Eu não fico chamando esse cara para ir no meu consultório quando eu sei que está acontecendo tudo normal. Se você souber que está acontecendo tudo normal, você não vai ficar na mão desse cara, né? Então, nas primeiras 24 horas vai ter um edema mais leve, o paciente não vai inchar tanto, a não ser que ele durma, que geralmente quando ele dorme ele já acorda muito inchado, né? Então, na primeira 24 até 72 horas, onde tem o pico do edema, né, é normal, tá? Primeira 24 horas não incha tanto, da 48 horas, deu 24 horas até 72, o paciente pode estar muito inchado. E aí, no terceiro dia, a gente pode instruir o cara a começar a fazer compressa morna para quente, né? Ali pro terceiro, quarto dia pós-procedimento cirúrgico, óbvio que depende muito do grau de complexidade da cirurgia, ele já deve estar desinchando. E aí, se a partir do quinto dia, esse paciente aí já tiver inchado, quinto para sexto dia, aí sim você chama ele para você dar uma averiguada, para ver o que está acontecendo. Às vezes você pode até pedir algum tipo de exame de sangue, porque a cicatrização dele está deixando a desejar, né? Então, ó, a partir do quinto dia, melhora progressiva. Qualquer piora nesse período exige uma avaliação clínica. Isso que eu falei, chama o seu paciente, bota ele na cadeira e dá uma avaliada. Agora, quais são os sinais de alerta que você tem que agir na hora? Febre acima de 38 graus. Trismo progressivo, a boca que ela estava abrindo e foi diminuindo, 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 fechou muito, tá? Dor que não cede com analgésico a partir do terceiro dia. A partir do terceiro dia já é para estar naquela aliviada. O paciente já é para estar sentindo menos conforto, ele já começa a comer uma carninha, começa a comer coisas melhores. Edema que se expõe, expande
fora da área da região da cirurgia. Tirei o siso, ele tá inchando o pescoço. Puta que pariu, vem cá, meu amigo, que eu vou avaliar. E se mesmo assim, se você chegar e tiver realmente inchado o pescoço, aí você indica esse paciente pro pronto-socorro. E dificuldade de respirar ou de se alimentar também é algo que é muito importante você avaliar e pode sim mandar pro pronto-socorro esse paciente que está acontecendo alguma coisa que já foge da normalidade, tá? Edema inflamatório e processo infeccioso. Edema inflamatório. Anti-inflamatório, quando você vê que não é infecção, né? Anti-inflamatório, gelo nas 24 horas, calor após 24 horas, evolução favorável. Agora, quando tem um processo infeccioso, antibiótico adequado, drenagem, né? Se tiver realmente necessidade, você vai drenar. Reavaliação depois de 48 horas, né? São duas condutas diferentes. Você tem que saber fazer o diagnóstico dessas comorbidades, desses problemas, para você saber agir. E nelas eu entro muito mais aprofundado, te ensino tudo direitinho, passo a passo, lá no curso Viver. Viver de cirurgia não, Viver de cirurgia também tem esse módulo, mas no pós-operatório de hoje. Agora eu vou te ensinar a lidar com o paciente que volta reclamando. Às vezes ele volta reclamando, né? E nem significa que você errou, significa que você operou. Então, o risco do paciente voltar a conversar com você e te mandar mensagem por nenhum motivo, não está acontecendo nada, um desconforto, ele vai voltar reclamando porque ele passou por uma experiência teoricamente ruim, né? Poderia ser pior se você não fosse bom, se você não soubesse agir, né? Ele vai voltar reclamando porque ele reclama de tudo na vida, muitas vezes ele é para baixo, ele é problemático e o problema já é nele, não é na sua cirurgia, certo? Primeiro de tudo, você vai ouvir o que esse paciente tem a falar, né? Deixa o paciente falar, não interrompe, não fica se defendendo, deixa abrir o coração dele para você, né? Você vai validar e explicar, ó, entendo que tá desconfortável, fica desconfortável para você e para todo mundo, então você é só mais um que está passando por isso e o seu tá tudo bem. E aí você vai apresentar a conduta para esse paciente com muita clareza. Eu vou te explicar o que pode estar acontecendo e o que que a gente vai fazer para melhorar esse desconforto. É tudo na conversa. O paciente que volta reclamando, muitas vezes ele está carente, volta reclamando quando não tem nada de errado, né? Geralmente ele está carente, ele está querendo reclamar, ele está querendo conversar, tá? Qual que é a nossa triagem clínica por telefone? As 6 principais perguntas que você pode treinar sua CRC, pode treinar sua secretária, você mesmo pode fazer. Meu amigo, tá com dor? Mas quando começou a sua dor? Tá aumentando ou tá diminuindo? A dor, ela tá aumentando, ela tá diminuindo? Você acha que tá melhor que ontem? Tá melhor que o dia da cirurgia? Outra coisa, você tá com febre? Faz o teste aí, mede aí se você tá com febre, tá acima de 38 graus, me passa. Você tá tomando as medicações certinhas? Que eu preciso que você tome os medicamentos que eu te passei certinho para que eles consigam fazer efeito, porque se for uma dor, um desconforto, realmente pode acontecer de você ter um desconforto se você demorou a tomar as medicações. Você tá vendo o sangramento ativo? Todo doutor tá sangrando pra caralho. Não, gospe num copo branco aí e me manda foto. Não tem muita frescura não, manda aí que eu vou ver. Igual eu falei pra vocês lá atrás, vermelho vivo e constante é urgência. Aí você chama esse paciente, vai verificar, tá mais rosado, resquício normal do sanguíneo. Tem dificuldade de engolir ou respirar? Aí já é mais emergência, né? Esse é um sinal mais crítico que você pode mandar esse paciente não só para o seu consultório, mas pode mandar ele para o pronto-socorro direto. Documentação, aqui a gente entra na parte legal, né, que vai te proteger, a documentação que é a sua proteção clínica legal. Prontuários complexos não é burocracia, né? O que que eu devo documentar para os meus pacientes de cirurgia? Eu faço muita cirurgia e mesmo assim a gente tem um controle de contratos, anamnese, está tudo lá. Dá um trabalhinho a mais? Dá, só que me poupa de muita dor de cabeça que vocês nem imaginam. Igual eu falei para vocês, tem gente muito mal, gente que mesmo você dando o seu melhor vai querer te prejudicar de alguma maneira. Então, o que que você deve documentar lá no seu consultório? Qualquer ligação, todo retorno, toda queixa, toda orientação fornecida, toda consulta, conduta adotada, tudo que você falou para esse paciente fazer, você deve documentar de alguma maneira, né? E como você deve documentar? Não esqueça de colocar data, horário, descrição do que o paciente relatou, o que você orientou, da maneira mais sucinta e deixar isso tudo arquivado. E o porquê documentar, não tem nem o que falar, que é para sua própria proteção, para que você se proteja no futuro de alguns problemas.
Finalizando aqui então, chegando ali na revisãozinha, né, a imagenzinha mais top que tem pra gente finalizar a nossa aula de hoje, esse super aulão. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, né? Que são os 8 pilares de um pós-operatório de ouro. A prescrição cirúrgica, saber como prescrever, quando prescrever e o que prescrever, tá? É muito importante, que eu sei que tem gente que não sabe, não entende, só prescreve no automático. Orientação ao paciente também. Antes, durante, quando terminar a sutura e depois ainda mandar para o WhatsApp, ligar no dia. As orientações são altamente muito importantes. Hemorragia e infecção, né? Triagem, telefone, sangramento, ativos, residual, isso tudo eu já falei para vocês. Alveolite, o que é alveolite? Como identificar alveolite? Espero que vocês tenham entendido. Parestesia, importante de documentar tudo. A parestesia é o top 1 para você incentivar você a documentar tudo, que é um problema que pode acontecer, é um problema que acontece só com quem faz. Pericoronarite, lembre-se de não abordar na fase aguda, teoricamente. Eu abordo, mas eu sei como fazer, por que fazer, quando fazer. Mas na crônica, sempre abordar. Edema e dores anormais, saber identificar o que é normal, o que não é, e o paciente que reclama, né? Você tem que ouvir, fazer as perguntas e documentar tudo, porque esse paciente pode ter um grande potencial de te dar uma dor de cabeça no futuro, meus queridos. O dentista que torce e o dentista que conduz. Qual desses dois dentistas você quer ser? Qual que vai te atrair mais? Então tá aqui essa imagem, imprime, coloca na sua geladeira, coloca no seu guarda-roupa e fica olhando. E aí, depois de uma semana de você olhando, sei lá o que você vai fazer, você decide qual que você quer ser. Lembrando, meus amigos, queira ser o outro dentista, né, o que resolve, né? Então, pare de terminar a cirurgia e torcer, ó. Ai, meu Deus do céu, eu tirei 4 cis agora, vamos ver o que vai acontecer. Faz isso não. Faz isso não. Saiba o que você está fazendo, como você está fazendo, como resolver problemas. Compre o curso, compre o curso. Se você não sabe, compre o curso, assiste o curso. E seja feliz, pare de problema. Aqui, ó, 8 aulas completinhas para você, preço de 2 pizzas. Isso aqui vai te salvar de tanta coisa que você tem que me agradecer por ter posto nesse preço, low ticket. Preço de 2 pizzas para você entender tudo isso. Pensa que cada aula tem uma média de 20 minutos. O que eu passei para vocês aqui, não sei se deu uma hora, não sei se tem 50 minutos, eu ainda vou editar essa aula, mas é só aqui, ó. Tem muito mais coisa, né? Nem a ponta do iceberg. Tem um iceberg inteiro para vocês entenderem e coisas que vocês devem saber à mercê de cada tema que eu tô falando aqui, meus queridos, certo? E outra coisa muito importante, que é o nosso querido e-book de medicações pós-cirúrgicas para você não errar. Aqui, se você adquirir isso aqui, tá baratinho, R$ 27. Se você adquirir, na hora que você for comprar, você vai ter a opção de adquirir, de colocar no carrinho junto, que é o nosso e-book de medicações, para você não ter mais dúvidas, né? Você não ter mais dúvidas sobre medicação. Tá? Você vai entender tudo lá da minha maneira resumida. Mesmo na minha maneira resumida, ainda deu bastante páginas. Acredito que você vai gostar. Tá lá o e-book, já compra, mas seria uma coca dessas 2 pizzas. Comprei 2 pizzas e uma coca. Isso aqui vai ser muito melhor. 2 pizzas e uma coca, você vai ficar puto que você vai engordar. Vai comer bem, mas depois passa a sensação. Aqui, quando você ficar sabendo de tudo, quando você virar expert no pós-operatório desse paciente, parar de sofrer com isso e ver como medica, por que medica, aí eu acho que você vai ficar muito mais feliz. Então, para finalizar nossa aula, você tem 2 caminhos. Você vai continuar desse jeito que está, reclamando de tudo, tendo problema com o paciente, não evoluindo, não tendo uma carteira de paciente, a galera não está te indicando, ou você vai começar a fazer tudo certo, você vai começar a estudar para melhorar e deixar o seu paciente muito mais feliz. Então, a gente tem essas 2 opções. Espero que você escolha a segunda. Para quem já me acompanha e está assistindo essa aula, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, absorvido alguma coisa de alguma maneira. Eu estou aqui sempre para ajudar, né? Colocar esse preço aí, esse valor foi para ajudar mesmo, né? Porque tá muito barato e assim vai me incentivar a continuar. Se você comprar, pode, mesmo que esteja barato. Sei que eu não quero nem ficar rico por isso, porque eu já ganho muito dinheiro no meu consultório. Mas eu vou saber que, pô, tem uma galera interessada, tem uma galera que gosta do meu conteúdo, e isso aí me incentiva a continuar, né? Eu vou saber que, pô, pelo menos comprou o e-book ali, o cara
tá me escutando, tá aprendendo, eu tô agregando alguma coisa na vida das pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso super aulão. Eu sei que ficou maçante, eu sei que ficou grande, mas eu sempre tento falar da maneira mais sucinta que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado, né? Mas eu tive que passar pelo caminho das pedras e aqui eu tô passando para vocês de uma forma muito resumida e muito simples. Então, pessoal, cirurgião, aquele abraço. Se você não me segue no Instagram e no TikTok, vai lá me seguir. E tamo junto. Se você não se inscreveu nesse canal aqui, se inscreve, porque eu vou continuar mandando conteúdo aqui sem parar todo domingo. Então, aquele abraço.